Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Alexandre que fala. Vamos nessa aula aqui estudar um pouco mais sobre a ligação covalente. Na aula passada a gente viu, três tipos de ligações: covalente simples, covalente dupla, covalente tripla. E nessa aula de hoje vamos estudar uma outra ligação covalente que é chamada ligação covalente dativa. Então temos aqui o enxofre ligado a dois outros oxigênios, o chamado dióxido de enxofre. Então vamos lá. A gente sabe que o enxofre e o oxigênio, eles são pertencentes da família 6A. Ora, se eles são pertencentes da família 6A, ambos precisam de 2 elétrons para se estabilizar. Porém, nós temos aqui uma conta que não parece estar muito fácil de fazer. Por quê? Ora, ao ligar o enxofre com um oxigênio, o que é que eles podem fazer? Eles vão compartilhar. A gente sabe que eles podem compartilhar fazendo ligação covalente. Então o que é que vai ocorrer? Já que o enxofre tem 6 elétrons e o oxigênio tem 6 elétrons, eles podem compartilhar entre eles 2 elétrons desses 6. Então ambos vão ficar agora com 8 elétrons. Os 2 do oxigênio que vai compartilhar com o enxofre e 2 do enxofre que vai compartilhar com o oxigênio. Porém, tem mais um oxigênio para se ligar. Ora, mas o enxofre já não está com 8 elétrons. E o outro oxigênio também já não está com 8 elétrons. Como é que vai ocorrer isso? Aí que entra justamente a chamada ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa é uma espécie de compartilhamento, mas de apenas um átomo. A ligação covalente que a gente vem estudando, a simples, a dupla e a tripla, é uma ligação entre o quê? Os dois átomos, eles compartilham. Os dois compartilham elétrons. Já na ligação dativa, o que é que o enxofre vê? Eu já estou estabilizado, eu já estou com 8 elétrons na minha última camada. Mas eu ainda tenho aqui 4 elétrons no total que eu ainda estou livre, ainda não compartilhei com ninguém. Eu posso pegar esses dois átomos, 2 desses 4 restantes, e compartilhar com outro oxigênio. E aí o enxofre ele não pede mais nada em troca. Por quê? Porque ele já está com 8 elétrons. Então ele pega esses dois e doa para o outro oxigênio. Então seria basicamente assim, Falamos a analogia na aula passada, de 2 irmãos que um ganhou uma bermuda do pai e o outro ganhou uma camiseta. Mas só que ambos gostaram da bermuda e da camiseta, eles entraram em um acordo e falaram: você pode usar minha bermuda e eu posso usar minha camiseta. A bermuda continua sendo minha, a camiseta continua sendo minha. Vai passar a ser minha agora, já que eu fui compartilhado também. Então os dois passam a ter, acesso à bermuda e à camiseta, já que um compartilhou algo que somente um tinha com o outro. Já nesse caso aqui, o enxofre ele vai compartilhar, mas não vai querer nada em troca do oxigênio. Ele vai simplesmente dizer: oxigênio, eu tenho aqui, vamos dizer, 2 elétrons, vamos fazer analogia aqui com 2 bermudas, você pode usar também as 2 bermudas. E não precisa me dar nada em troca não. Pode usar, fica à vontade. Então, essa é mais ou menos a lógica da ligação dativa. É um compartilhamento apenas de um átomo. Então, um átomo ele vai compartilhar um par de elétrons, 2 elétrons, com um outro átomo. E aqui temos outro exemplo, aqui apenas só para explicar. Temos um enxofre ligado a 4 oxigênios. Então o que é que vai ocorrer? Ele compartilha com esse oxigênio, compartilha com esse e cede 2 elétrons para esse e mais 2 elétrons para esse. Então outra forma de representar essa ligação covalente dativa é através dessa setinha aqui, representa a ligação covalente dativa. Então a gente sabe que essa aqui representa a ligação simples,
e essa setinha representa a ligação covalente dativa. Um outro exemplo aqui também é o do ácido nítrico, das ligações aqui do nitrogênio com o oxigênio. O nitrogênio a gente sabe que tem 5 elétrons na sua última camada, então ele pode fazer, ele compartilha 2 com esse oxigênio, compartilha 2 com esse oxigênio, e aqui ele cede esses dois, né, compartilha os dois, mas sem pedir nada em troca ao outro oxigênio. É a mesma representação aqui da ligação dativa. Então, esse nitrogênio aqui, ele faz uma ligação dupla com esse oxigênio, uma ligação simples com esse oxigênio e uma ligação dativa com esse outro oxigênio. Agora, outro conceito importante para a gente entender quando a gente fala de ligação covalente é a questão de ligações covalentes polares e apolares. Aqui hoje eu quero já dar um exemplo de uma ligação covalente apolar. Então temos aqui uma ligação entre dois hidrogênios. Nessa ligação entre dois hidrogênios, a gente pode observar que não vai haver o que? Polaridade. Não vai haver, como é uma ligação entre dois átomos que têm a mesma eletronegatividade, vamos dizer assim, eles têm a mesma força, então cada um vai puxar numa mesma intensidade. Ou seja, essa ligação entre os dois, esse compartilhamento, né, essa ligação covalente, vai ser apolar, não vai gerar polaridade. Vamos dar aqui um outro exemplo. Temos aqui agora um exemplo de ligações covalentes polares. Vamos pegar aqui a molécula da água. Então, na molécula da água a gente tem a ligação do oxigênio com o hidrogênio, oxigênio com hidrogênio. Note que o oxigênio ele tem uma força, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então a força entre eles são diferentes. Ora, se a força entre eles são diferentes, vai haver uma pendência, uma tendência a ter uma polaridade para uma das pontas, justamente a ponta para que o oxigênio está puxando. Já que o oxigênio, vamos dizer assim, é muito mais forte do que o hidrogênio. Então vai haver uma ligação covalente polar. A gente sabe que o polo negativo é o do oxigênio, o polo positivo do hidrogênio. Então, olha a diferença, né? Na ligação covalente apolar, eu tive dois átomos iguais, ou seja, de mesma força, mesma eletronegatividade. Eles puxam com a mesma intensidade, não vai gerar polaridade. Já aqui eu tenho uma ligação entre o oxigênio com o hidrogênio, vai gerar sim polaridade, porque o oxigênio é mais forte do que o hidrogênio. Então vai ter uma tendência aí para o polo ficar mais para o lado do oxigênio, gerando assim uma polaridade. E aqui, outra observação também que a gente tem que fazer é a diferença entre ligação covalente polar e a molécula ser apolar ou apolar. Espera aí que agora confundiu. Vamos lá. Vamos para um outro exemplo. Eu tenho aqui agora uma ligação covalente polar com a molécula apolar. Vamos lá, vamos entender. Então a gente tem aqui o carbono ligado a 4 cloros. Ora, vamos entender pela mesma lógica. Se eu tenho uma ligação entre o carbono e o cloro, eu tenho uma ligação entre dois átomos que têm eletronegatividade distintas. O cloro ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, essa ligação carbono-cloro vai ser uma ligação polar. Por quê? Porque o cloro ele não tem a mesma força do que o carbono. O cloro ele vai ter uma força maior, vai ter mais eletronegatividade. Então vai conseguir trazer, gerar uma ligação polar. Porém, observe que há a ligação de 4 cloros. Ou seja, são 4 cloros se ligando. E o que é que vai ocorrer? Ora, se tem 4 cloros se ligando, cada um em polos opostos, o que é que vai ocorrer? Vai se anular. Ou seja, a gente pode analisar da seguinte forma: a gente tem um objeto central, onde 4 pessoas estão querendo puxar esse objeto, cada um para o seu lado.
Porém, um puxa para cima, outro puxa para baixo, um puxa para direita, outro puxa para esquerda. E todo mundo com a mesma força. O que é que vai ocorrer? O objeto vai ficar parado. Porque todo mundo tem a mesma força, cada um está puxando para um lado que é o oposto do outro, o objeto vai ficar parado. Então isso vai caracterizar o quê? Uma molécula apolar, ou seja, a molécula vai ser apolar. Ou seja, a molécula CCl4 vai ser apolar. Não vai gerar tendência de gerar polos para nenhum dos lados. Por quê? Porque esse vai se anular com esse e esse vai se anular com esse. Ou seja, a gente tem um exemplo de ligação. A gente tem um exemplo de ligação polar, porém a resultante da molécula é apolar. Certo? E aqui temos uma escala, né, chamada escala de Linus-Pauling. Né, já que eu venho falando dessa diferença de eletronegatividade, tem um quadro que identifica os tipos de ligação, apolar covalente, polar covalente e a ligação iônica. E essa diferença de eletronegatividade entre os átomos de ligação tem o seguinte, que se a diferença de eletronegatividade entre os átomos for menor do que 0,4, é uma ligação apolar covalente. Se a ligação for entre 0,4 e 1,7, é uma ligação polar covalente. E se a ligação for maior do que 1,7, é uma ligação iônica. E aqui eu posso dar o exemplo, né, para a gente entender bem isso, em relação à ligação iônica, né? Recapitulando, que temos o exemplo do NaCl, né? O NaCl é o quê? É o sódio com cloro. A gente sabe que o cloro é da família 7A e o Na é da família 1A. Ou seja, a eletronegatividade deles são muito diferentes, né? São muito distintas. O cloro é muito mais eletronegativo do que o Na. Então a eletronegatividade dele vai ser muito maior, a diferença, né, entre eles. Ou seja, quando você vai diminuir a eletronegatividade do cloro com a do Na, vai dar um valor muito maior do que o 0,7. Isso vai caracterizar um tipo de ligação iônica. Já nas ligações covalentes, por exemplo, vai ser entre um 5A com um 6A com um 7A. Ou seja, vão ser ligações entre os átomos que têm eletronegatividades próximas. E aí vai ter valores menores. Então, basicamente isso. Para a gente finalizar a parte de ligações covalentes.